Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel. No texto, a águia que não sabia que era águia. Um homem encontrou um ovo de águia e colocou-o debaixo da galinha que chocava seus ovos no quintal. Nasceu uma águiazinha com os pintos e com eles crescia normalmente. Durante todo o tempo a águia fazia o mesmo que faziam os pintinhos, convencida de que era igual a eles. Ciscava, ia ao chão buscando insetos e pipilava, como fazem os pintos. E como eles, também batia as asas, conseguindo voar 1 metro ou 2, porque, afinal de contas, é só isso que um frango pode voar, não é verdade? Passaram-se anos e a águia ficou velha. Certo dia ela viu riscando o espaço no céu azul uma ave majestosa, planando no infinito, graciosa, levada docemente pelo vento, sem nem sequer bater a asa dourada. A águia do chão olhou-a com respeito e logo perguntou a seu amigo: que tipo de ave é aquela que lá vai? É uma águia, é rainha, diz-lhe o amigo, mas é bom não olhar muito para ela, pois nós somos de raça diferente, simples frangos do chão e nada mais. Daí por diante, então, a pobre da águia nunca mais pensou nisso, até morrer convencida de ser uma simples galinha. Pois é, aqui cai, pelo canal C voltado à educação, vamos lá, vamos pensar na criança, né? Tem criança que nasce num meio familiar que é bem rústico, atrasado moralmente ou culturalmente, né? Não digo nem só o financeiro, mas a gente diz assim, uma família muito atrasada, que não pensa em estudar muito, não investe muito isso nos seus filhos, grande parte é trabalho de chão, né, que a gente costuma dizer, chão de fábrica. E coloca filho no mundo para ser mais trabalhador do chão de fábrica, sem expectativa nenhuma de que ali pode sair um engenheiro, ali pode sair um advogado, ali pode sair uma pessoa com um curso superior que venha comandar e não ser comandado, né? Ou até pior, uma família desestruturada onde a droga impera, promiscuidade. Enfim, a criança que está em volta de um ambiente que não proporciona para ela condições para que ela se desenvolva, ela vai ser sempre aquilo ali. Então, eu vejo a escola, sempre vi a escola, como uma forma da criança abrir os olhos para o mundo e enxergar as suas potencialidades mais do que qualquer outra pessoa, sem depender de que alguém faça um elogio ou mostre a ela algum caminho, porque ela mesma vai buscar esse caminho através do conhecimento. O conhecimento realmente ele liberta, ele expande a consciência do ser humano. Então eu vejo assim que a criança precisa sair daquele meio, não é porque ela está naquele meio, ela nasceu daquela forma ali, que ela vai ficar o resto da vida. Ela tem condições de se desenvolver para mais. Até porque a fala de Jesus é essa, né? Nós podemos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Imagina, Jesus, que dirá então ser humano. Como nós podemos ainda ser muito melhores do que os nossos pais. Em termos financeiros, em termos de moral, em termos de cultura, de conhecimento, de sentimentos. Nós construímos a nossa vida diariamente. E o ser humano não pode ser jogado de lado, colocado como um estereótipo, um rótulo, ele é aquilo e acabou. Porque ele é muito mais e ele pode surpreender. Mas se ele acreditar nele, quando nós não acreditamos na nossa capacidade, na nossa habilidade, faltando a autoestima, que eu digo que a autoestima no lugar, sem vaidade, nós ficamos estagnados. Nós deixamos de viver de fato. Eu tive alunos que eles mesmos diziam para mim, né, professora, foi graças a tal palestrante que eu não usei drogas, foi graças eu fazia parcerias, né, de projetos, foi graças a fulano de tal que esteve aqui, que falou com a gente, que eu descobri que eu sei desenhar. Então,
Nós precisamos ampliar a visão da criança para que ela encontre o caminho. A função da educação é essa, é despertar a consciência na pessoa que está ali. E aqui, simplesmente abafaram a capacidade dessa ave de poder voar, colocando ela muito abaixo daquilo que realmente ela tinha condições de ser. É o que, infelizmente, eu também vi na minha carreira. Professores colocando o aluno para baixo, discriminando, colocando o aluno para pensar por baixo, sabe? Ah, eles não têm capacidade de aprender tal coisa, então eu vou dar o básico. Eu dava o básico e depois, conforme eu ia vendo o desenvolvimento, eu falava básico que nada. Eles vão correr atrás do prejuízo. E eu lembro que os meus professores faziam isso. Eles ensinavam 2 mais 2. Na hora de fazer problema, eles colocavam lá 40 divide por 2. Eu falo, mas é impossível isso, professor. O senhor ensinou um negócio pequenininho, depois dá um negócio grande pra gente. Pois é, tô dando a base, agora se vira. E a gente é capaz de se virar. E às vezes a gente menospreza a capacidade do aluno, a capacidade do seu desenvolvimento. E agora chegou a vez dos autistas, que são mais do que provado que são seres muito inteligentes, muito. Só que o corpo deles, o corpo é limitado. O corpo do autista é confuso. Então ele não consegue se expressar direito. Ele precisa ser trabalhado até ele conseguir esse equilíbrio do corpo para que ele possa se expressar. Porque a criatividade, o desenvolvimento intelectual do autista é demais, gente. É demais. Salvo algumas exceções, como todo mundo tem exceção, independente da sua condição. Mas os autistas precisam ser, de fato, bem trabalhados. Tem que ter instituições, tem que ter um amparo não legal, porque tudo no país é legal, né? Tudo é direito, mas tem que ter um amparo para que ele se desenvolva de verdade. E não que ele seja mais um que vive nas tetas de governo. Isso só não basta. Um dia a mãe e o pai do autista não vai estar mais aqui, o autista vai ter que se virar. Então não cabe uma escola só regular fazer esse papel, mas o governo tem que abraçar essa causa, porque o autismo é uma situação assim inusitada para a nossa sociedade, cheios de capacidade, mas muito mal aproveitada. Então nós estamos vivendo esse momento na nossa educação, de transformar um ser humano ainda mais através da sua própria capacidade, fazendo com que ele acredite nessas habilidades e competências que ele possui. Então nós temos que acordar para certas responsabilidades que o professor fica adormecido. O professor acha que entrou na sala de aula, ele só tem que encher a lousa e depois ficar sentado olhando o aluno fazer a atividade. E o professor é muito mais do que isso. Ele vai despertar no aluno o desejo da sua própria evolução. Mas cada um anda com as suas pernas. E cada um, é único. E o professor vai ter que ter esse olhar também. Ele vai ter galinhas na sala de aula, ele vai ter águias na sala de aula. E eu já juntei galinha com águia que conseguiram fazer voos rasantes, sabia? Um auxiliando o outro. E é lindo ver isso. A águia com o seu potencial descendo até onde a galinha consegue subir e os dois andam juntos. Isso é perfeito, sem tirar a habilidade, a competência de cada um. Pelo contrário, um doando para o outro, um ajudando o outro, um incluindo o outro, mas sabendo, de fato, o valor que cada um tem.